Bom, pessoal, a gente vai então começar nessa aula a falar sobre uma coisa que chama transformada de Laplace. É, transformada de Laplace. Bom, o objetivo dessas transformadas, qualquer transformação, a transformadas integrais, que é um caso mais geral do que a de Laplace, é fazer basicamente o seguinte: a gente está estudando equações diferenciais, né? Então, por exemplo, a gente começa com uma equação diferencial. Só para colocar um exemplo qualquer aqui, por exemplo, y duas linhas, menos y', menos 2y igual a zero. É uma equação que a gente sabe resolver rápido. Nosso objetivo aqui, então, é procurar uma função y de t que resolva essa equação diferencial. O que essa transformada de Laplace vai fazer, que a gente vai denotar ela sempre por L, é transformar essa equação diferencial numa equação algébrica. Equação algébrica são aquelas equações que a gente, sei lá, você isola alguma coisa ou usa métodos de álgebra para resolver. Nesse caso aí, por exemplo, a gente vai transformar essa equação. Não se preocupe em saber exatamente de onde vem isso, porque a gente vai descobrir ao longo dessa das próximas aulas. A gente vai transformar isso aqui nessa equação, por exemplo, 1 menos s y de zero, né? Ou seja, essa equação original ela tem condições iniciais, menos y' de zero igual a zero. E o objetivo aqui vai ser procurar y de s. Bom, o que é mais fácil, né? É mais fácil resolver a equação diferencial ou essa equação algébrica? Bom, nesse caso aqui é mais fácil resolver essa equação algébrica, porque a gente chega aqui o y de s, possibilidade para ele, é, depois de tudo substituído aí, por exemplo, ele vai ficar 1 menos s, y de zero menos y' de zero sobre s quadrado menos s menos 2, tudo isso tem um sinal de menos aqui, né? E a gente vai conseguir, achado esse y de s, a gente vai conseguir voltar para cá, usando a transformada inversa, para obter, por exemplo, escolhendo valores apropriados para as constantes aí, a gente vai obter algo do tipo y de t igual a constante 1 e a 2t mais uma constante 2 vezes z a menos t. Então, a gente começa com a equação diferencial, a gente tem que procurar uma solução y de t, usa a transformada, passa o problema para encontrar uma função y de s, encontra a função y de s, usa a transformada reversa, e aí vamos encontrar a solução da equação diferencial. O que a gente vai ter que aprender é exatamente como aplicar a transformada e como achar a transformada inversa. Então, por exemplo, o que a gente vai definir como transformada de Laplace, a gente vai pegar o seguinte: a gente vai pegar uma função f de t, vamos supor que ela está definida para t maior que zero, e a gente vai definir a transformada de f de t. Isso aqui vai ser uma função que vai depender de s, que vai ser essa função, integral de zero até infinito, de e a menos st vezes f de t dt. Percebe algumas coisas aqui, né? Olha, essa integral é uma integral em t. Então a gente tem uma integral em t, só que tem um parâmetro s aqui, né? Então esse parâmetro s ele vai ficar na integração, você logo vai depender de s. Vai depender de s. Que mais que a gente tem que observar aqui? Bom, tem um problema aqui, né? Que a integral é de zero até infinito. Esse termo aqui que está multiplicando f, ele é chamado de núcleo da transformada. Porque esse termo ele é para a transformada de Laplace. Para outras transformadas, a gente pode ter outros núcleos. Em geral, quando a gente tem um núcleo qualquer, esse núcleo é denotado por K de ST, K de kernel.
É, como que isso aí vai ajudar a gente a resolver equações diferenciais, né? Vai ajudar a resolver equações diferenciais porque a gente consegue uma expressão para transformada de derivada de uma função. A gente vai ver que a transformada de Laplace de uma derivada, isso é uma função de S, né? Qual a função de S? Ela é S vezes a transformada de Laplace da função menos f de zero. Nota que a função está definida, desculpa, aqui em cima não é t maior que zero, é t maior ou igual a zero. A função está definida para zero também. Bom, isso aqui, a transformada de Laplace de f, a gente está denotando para f de s, né? Então, f de s menos f de zero. Isso aqui, basicamente, transforma uma EDO em equação algébrica. Então, você vai pegar na sua EDO, onde tiver derivadas, né? Bom, usando essa fórmula aí duas vezes, a gente tem uma expressão para transformada de Laplace de equações de segunda ordem e por aí vai. Então, tá bom. Então, o que a gente precisa para isso, né? Vou sempre escrever a expressão da transformada aqui para a gente ir se acostumando com ela. A transformada de uma função f de t vai ser uma função f de s, que é integral de 0 a infinito, e a menos st é o núcleo que a gente está pegando, vezes f de t dt. E isso, de novo, chama transformada de Laplace da função f de t. Tem um problema aí, que lá no final acho que do cálculo 1, né, a gente vê sobre integrais impróprias, né? A gente chama integral de integral imprópria, integrais impróprias. A gente chama integral imprópria porque a gente está acostumado a fazer integral de função que está definida num intervalo limitado em R, né? Até, sei lá, contínua, por exemplo. Então a gente está acostumado a definir a integral de AB de, sei lá, f de t dt. Isso aqui, para quem lembra, isso aqui é um limite da soma de rima, né? Da soma de f de um t estrelinha delta t com delta t indo para zero. E esse t estrelinha é o somatório de rima, né? T estrelinha é um cara que pertence ao intervalo tj, tj mais 1 e por aí vai. E é importante que esse intervalo seja um intervalo limitado. Agora, quando a gente está pegando integral imprópria, a gente pode ter ou funções que deixam de ser contínuas, ou integrais em intervalos ilimitados. Então, você pode ter intervalos ilimitados. Tem outros tipos de integral imprópria, mas a gente vai só focar nessa parte, que é a parte importante, porque tem um infinito aqui, né? Bom, vamos então lembrar um pouco sobre integrais impróprias aqui. Vamos lembrar a definição, como que a gente fazia. Integrais impróprias. Lembra que a gente viu isso no cálculo 1 e também viu um pouquinho no cálculo 2, né? Que a gente vai definir essa integral imprópria é assim. Se você tem uma função f, então a integral de 1a até infinito de um f de t dt, eu vou definir isso aqui como sendo o limite de a indo para zero, cuidado com a minúscula, a maiúscula, né? Da integral de azinho até azão de f de t dt. Essa parte aqui eu vou chamar às vezes de I de A. Porque, bom, essa integral vai depender do Azinho, mas vai depender do A, e eu vou precisar da dependência do A, já que o A eu vou fazer um limite para ele depois. Claro que nem sempre essa integral vai existir, né? Essa integral pode não existir por vários motivos, pode não existir porque a integral não existe, pode não existir porque o limite não existe.
Mas se esse limite existir, ou seja, se o limite de I de A com... Opa, o A não vai para zero, tem um errinho aqui, A vai para infinito. Se o limite de A indo para infinito de A existe, bom, então vai ter que calcular um limite, né? A gente vai dizer que a integral é convergente. A integral é dita convergente. Convergente significa que a integral imprópria existe e o valor dela é o valor do limite, né? Esse limite pode não existir. Então, se o limite com A indo para infinito de I de A não existe, a gente vai dizer que a integral é divergente. Integral é divergente. Então, vamos calcular algumas integrais impróprias aí. Basicamente, vamos calcular as integrais impróprias que sejam mais importantes para a teoria que vem depois aí. Vamos começar com o seguinte exemplo. Vamos pegar começando por funções que quase sempre dá certo, né? Vamos pegar a exponencial de alfa t, por exemplo. Vamos supor que isso aqui está definido para t maior ou igual a zero. Bom, nesse caso, então, a gente faz a integral. Pode começar, o azinho pode ser zero, pode ser de zero a infinito. Integral de alfa t dt. Isso aqui é, por definição, o limite de A grande indo para infinito da integral de 0 até A de E alfa t dt. Vamos resolver essa integral agora. Essa integral é fácil de resolver. Integral de E alfa t. Só repetir o limite. A integral de E alfa t vai ser E alfa t dividido por alfa, né? E alfa t sobre alfa, calculado aqui no A grande e no zero. Quando a gente faz isso, a gente fica com o limite de A grande indo para infinito. Vamos calcular então no A grande e no zero. Quando calculando no A grande, já vou colocar um sobre alfa em evidência aqui. Por um lado fica E a alfa A. Quando eu calculo no zero dá 1, né? Então fica menos 1. E agora, vamos pensar um pouco sobre esse limite aí. Quando que esse limite existe? Bom, eu tenho um limite de exponencial. Basicamente, o alfa não depende muito na história aqui, né? Basicamente, eu tenho esse limite de exponencial de alfa A. O que acontece se o alfa for positivo? Se o alfa for positivo, eu estou pegando um número exponencial, é uma base alta, né? É mais que 2, e estou elevando sempre ele a um número positivo. Então, eu estou aumentando esse número. Então, esse número vai aumentar indefinidamente. Então, no caso que alfa for zero, o que vai acontecer com esse limite? Limite de A indo para infinito de 1 sobre alfa e a alfa A menos 1, é que isso aqui vai ser infinito. Então, ou seja, o limite não existe e a integral imprópria diverge. Tem um outro caso, que é o caso do alfa igual a zero, né? Alfa igual a zero. Nota que o alfa igual a zero, quando eu faço esse passo aqui, eu já tenho que supor que o alfa é diferente de zero. Esqueci de comentar isso, desculpa. Mas no caso, o alfa igual a zero, então eu tenho que parar aqui. No alfa igual a zero, a minha integral imprópria fica assim. Integral de zero a infinito. Se o alfa é zero, então vai ficar 1 dt. E isso aqui é infinito. Por quê? Porque, bom, você lembra da interpretação geométrica lá? Eu peguei a função 1, né? E estou calculando aqui a área desse retângulo infinito aqui. Ou seja, isso aqui também não existe. Já o caso em que alfa é menor que zero, bom, se alfa é menor que zero, um jeito de escrever aquilo ali é assim, né? Você tem o limite de A indo para infinito
de 1 sobre alfa. Posso escrever 1 sobre e menos alfa a menos 1. Esse menos alfa é positivo, então eu tenho 1 sobre exponencial. A exponencial vai para infinito, exponencial disso aí, então esse termo vai para zero. Então o resultado aqui dessa conta vai dar certo, né? Porque esse cara vai para zero. Então aqui vai para menos 1 sobre alfa. Então isso existe. E aí para este caso, é o único caso onde a gente tem a integral imprópria convergindo. Então a integral de e alfa t, ela só existe no caso em que alfa é negativo. Nos outros casos ela não existe. Muito bem, vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu só, essa conta está certa, né? A está indo para infinito, então isso aqui dá zero, então dá menos 1 sobre alfa, beleza. Vou fazer um outro exemplo aqui para a gente então. Eu vou fazer exemplos que são importantes na literatura e que a gente vai precisar fazer de vez ou outra aí. Outro caso, então, eu vou calcular a integral imprópria de 1 até infinito da função 1 sobre t. Bom, como eu estou por exemplo, integral imprópria, eu tenho que trocar isso aqui para um limite de a indo para infinito da integral de 1 até a de dt sobre t. Como eu estou integrando numa parte positiva do conjunto dos reais aí, essa integral vai dar um ln e eu posso tirar o módulo, né? Então a vai para infinito. Então eu vou dar um ln, o ln vai calcular em a, vai calcular em 1. Quando o ln calcular em 1, vai dar 0. Então eu vou sobrar só o ln de a aqui. Bom, ln de a com a indo para infinito, isso aqui dá infinito. Então esse limite não existe, logo integral diverge. Então essa integral imprópria aí, ela é divergente, ela não dá um valor pra gente, não tem como calcular, dá infinito. Lembra que integral, no fim das contas, isso é uma soma, né? Então é uma soma espertinha, né? Então isso significa que essa soma dá infinito. Um exemplo parecido com esse aí é o exemplo onde eu tenho um expoente ali embaixo, né? Então eu estou fazendo a integral de 1 até infinito de 1 sobre t elevado a p dt. Eu vou fazer esse exemplo, já vou escrever para não esquecer, eu vou fazer o caso p diferente de 1, porque o caso p igual a 1 já acabei de fazer no slide anterior. Então vamos lá, integral imprópria, eu tenho que trocar a integral por uma integral normal e para um limite, integral de 1 até a 1 sobre t elevado a p dt. Então eu tenho uma função potência aí para integrar, né? Isso aqui é o t elevado a menos p. Quando eu faço a integral, então vai ficar assim, né? E essa é mais uma das integrais das primeiras que a gente aprende a fazer. Então, isso aqui é menos p. Então, quando eu integro, eu somo 1. Então vai ficar 1 menos p calculado em a, 1 menos p. Quando eu calculo no t igual a 1, vai dar 1, né? Então, menos 1. Então, eu fico com esse termo aí. O que acontece com esse termo? Bom, acontece uma coisa parecida com aquele cálculo da exponencial que a gente tinha lá, né? Nota o seguinte, quando esse expoente é positivo, ou seja, quando 1 menos p é positivo, isso aqui é equivalente a p menor que 1, então, como a está indo para infinito, é um número muito grande, a elevado a 1 menos p vai para infinito, né? Você está pegando um certo número real, elevando a um número positivo, você está aumentando muito esse número real. Você fixou um menos p, né? Um menos p está fixado, é um número qualquer maior que zero. À medida que você aumenta a, então a, um menos p também aumenta. Então esse cara aqui vai para infinito.
Logo, essa integral de 1 até infinito 1 sobre tp dt diverge. Diverge de novo, porque se você faz a conta do... Isso aqui vai para infinito, se a vai para infinito. E tem outro caso, né? Tem outro caso, que é o caso em que o 1 menos p é menor que zero. 1 menos p menor que zero é equivalente a p maior que 1. Bom, se p maior que 1, então 1 menos p é menor que zero, então esse expoente do a virou negativo agora, né? Então agora você tem um número real positivo, que é esse a, você está elevando ele a 1 menos p. E está variando o a, esse a está indo para infinito. O que acontece com esse resultado final aqui? O resultado final vai para zero, né? Isso aqui vai a zero se a vai para infinito. Ou seja, eu vou marcar tanto aqui em cima como aqui embaixo. Nota que esse expoente aqui, nesse caso, é maior que zero. No caso aqui de baixo, o expoente é menor que zero. E isso diz para a gente que a integral de 1 a infinito de 1 sobre tp dt converge. Converge em qual caso? Então a gente tem dois casos, né? Quando 1 é maior que p, a integral converge. Quando p é menor que 1, a integral diverge. Isso aqui a gente já viu também lá no cálculo 1 como integral imprópria. A gente vai ver de novo isso aqui mais para frente do curso, quando a gente vai estudando série. Isso aqui é uma coisa que chama série P, teste de convergência da série P. Beleza, então a gente tem essas integrais aí, o jeito de fazer a conta é esse, a gente recai numa integral um pouco mais simples, e aí tem que calcular um limite com o que a gente vê. Quem tiver mais dúvidas sobre integral imprópria, dá uma conferida lá no seu material de cálculo. Então vamos voltar para as nossas transformadas. O que a gente vai estudar é transformada de Laplace, mas, por exemplo, você pode achar por aí outras transformadas. Em particular, a gente vai fazer as transformadas integrais, né? Transformada integral é o seguinte: você pega f de t, uma função, eu vou colocar entre aspas aqui boa, porque dependendo do caso a hipótese pode mudar aí. Você pega k de st, um núcleo que o nome k vem do inglês, né, vem do kernel. Então uma transformada integral é basicamente uma função. Você vai achar uma função, né? Deixa eu ver se você vai pegar uma. Você vai pegar a função f de t e vai levá-la para uma função de f de s, que em geral é uma integral desse jeito: k st ft dt. Esse alfa e beta aí, eles estão em R, mas eles também podem ser infinito ou mais infinito. Dentre as várias transformadas integrais, tem pelo menos duas aí que são muito importantes para esses modelos de matemática que a pessoa da engenharia estuda. Uma delas é a transformada de Laplace, outra é a transformada de Fourier. A gente vai ver que a transformada de Laplace é muito boa para funções tipo função degrau, né? E a transformada de Fourier é muito boa para lidar com função periódica. Então a transformada de Fourier, por exemplo, é muito usada em processamento de sinal. O que a gente vai fazer é somente a transformada de Laplace, hoje pelo menos. Depois eu vou falar um pouco de transformada de Fourier. E vou escrever mais uma vez a expressão da transformada de Laplace. Ela pega uma função f de t, leva numa função f de s, que vai ser para a gente a integral de 0 a infinito de e a menos st ft dt. O que a gente precisa fazer agora é estudar a convergência disso, porque a gente está definindo convergência. Nós estamos definindo uma função por meio de uma integral imprópria.
Tá, isso só dá certo se eu provar que essa integral imprópria, por exemplo, sempre converge. Porque só assim poderemos ter, sei lá, ter uma boa teoria, né? Porque pode ser que eu prove que essa integral só seja convergente para função constante. Então eu estou definindo a transformada de Laplace só para função constante. Não é uma boa ideia, boa teoria. Bom, quando que converge? Felizmente, é bastante fácil é, é bastante fácil você achar uma função cuja transformada de Laplace converge. A gente vai supor duas coisas. Vamos supor, primeiro, que a função que eu estou querendo fazer a transformada, ela no mínimo contínua por partes. Só que eu preciso, como eu vou fazer uma integral imprópria, eu preciso que ela seja contínua por partes em todo o eixo positivo, todo semi-eixo positivo. E agora é uma condição mais técnica, que daqui a pouco a gente vai ver para que serve. Eu vou precisar que a minha função ela seja, no máximo, tão crescente quanto um exponencial. Então, ela é menor ou igual que 1k vezes a t, se t for, sei lá, maior que um certo m. Então, a função pode ser bastante maluca num intervalozinho finito da reta, mas chega um ponto que ela tem que ser limitada por alguma exponencial. E alguma exponencial, não estou preocupando muito qual exponencial. Então, essa condição tem que ser satisfeita aí para certos k, a e m em R. E, obviamente, eu preciso que pelo menos esse k e esse m sejam positivos aí para a coisa funcionar bem. Tendo isso, então, eu garanto que L de ft igual a fs existe. Quando que ela existe? Bom, pelo menos a partir desse azinho. Para todo S maior que A. Ou seja, num certo intervalo da reta. Então eu garanto a existência da transformada de Laplace se essas duas funções, se essas duas hipóteses forem satisfeitas. Eu vou dar a prova desse teorema simplesmente porque a prova dele é muito fácil. E assim, esse tipo de teorema ele existe para toda transformada de integral. Assim. Sempre que você tem uma transformada definida por integral, você vai ter que ter um teorema desse para garantir que a sua transformada está bem definida. A prova desse teorema, usando as hipóteses, é facílimo, né? Porque assim, vamos pegar então, vamos supor que a gente está nesse caso. A gente está no caso em que t, eu sei qual é maior, né? Então eu vou deixar o maior. T maior que m. O que acontece para t maior que m? Lembra que para t maior que m eu tenho essa limitação da função, né? Então, essa coisa que eu vou colocar dentro da integral, esse e a menos st f de t, isso aqui, as duas funções são positivas, né? Então, isso aqui é e menos st vezes f de t. Eu tenho limitação para essa f de t. Isso aqui é menor ou igual a quem? Bom, isso é positivo. Então, eu posso tirar o módulo. Menos st. Isso aqui, por sua vez, eu usei menor ou menor ou igual? Eu usei menor ou igual, ótimo. E isso é menor ou igual que um k e elevado a at. Então eu vou trocar o f de t por um k e a at. Juntando tudo ali, então, eu fico com esse kzinho vezes e a menos s t. Beleza. Agora vamos lá ver nossa transformada. Nossa transformada de Laplace é uma coisa de 0 a infinito, de e a menos st, ft dt. Essa integral
Bom, ela é positiva, né? Com certeza ela é positiva. E ela é menor ou igual, então, que k vezes a integral de 0 a infinito de e a menos st dt. Agora, quando que essa integral existe? Bom, a gente viu lá, a gente estudou, por isso que eu fiz aquele exemplo da integral imprópria com exponencial, né? Porque se eu tiver que o meu a menos s é menor que zero, ou seja, se s é maior que a, então essa integral converge. Bom, então, se essa integral converge e a outra é menor que ela, a outra também converge. Isso segue do teorema do sanduíche. Pelo teorema do sanduíche, LFT existe. O teorema do sanduíche é também conhecido como teorema do confronto, mas enfim, o teorema do sanduíche é mais agradável do que o teorema do confronto, né? Sempre é melhor comer um sanduíche do que ter um confronto com alguém. Pois bem, provamos então que nossa transformada de Laplace existe para funções que, a partir de um certo ponto, crescem menos que a exponencial. A exponencial é uma função que tem crescimento muito rápido, então crescer no máximo tanto quanto a exponencial é uma coisa razoavelmente fácil de obter. O que falta a gente fazer? Já que a gente sabe que a transformada existe, vamos agora calcular uns exemplos de transformada de Laplace. E vamos começar com os exemplos mais simples possíveis. Vamos começar, por exemplo, com a função 1. Vamos supor que a nossa função está definida para t maior ou igual a zero. Como que eu calculo a transformada de Laplace da função 1, função constante igual a 1? Simples. É a integral de 0 a infinito de a menos st vezes 1 dt. Isso aqui é limite de a indo para infinito da integral de 0 até a de e a menos st dt. Resolver essa integral. Bom, aí vira a integral da exponencial, né? A gente até já fez isso, né? Então vai ficar e menos st sobre s. Eu estou integrando em t, né? Então o s é um múltiplo do t, então o s cai. O menos s cai, na verdade, então tem um menos que eu vou colocar aqui. Isso tudo aqui calculado em a e em zero. Quando eu calculo em a, vai ficar e elevado a menos sa, estou mandando para infinito, vai zerar. Menos o menos que vai sair do 1 sobre s, né? Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre s, e essa função está definida para s positivo, que é quando eu sei fazer a conta. Então, a transformada de Laplace da função constante 1 é uma função que depende de s, e é exatamente a função 1 sobre s, com s positivo. Muito bem, calculamos aí nossa primeira transformada de Laplace. Bom, vamos calcular... Aliás, vamos calcular nada, né? Vamos deixar como exercício e vou mostrar para vocês mais ou menos como fazer. Então, vamos lá. Nota, o problema não é... Apesar da coisa meio assustadora, assim, né? Um integral de 0 a infinito e tal, em geral não é um problema isso. Em geral a conta é facinha. Então, sei lá, vamos deixar como exercício exponencial e uma trigonométrica aí. Mostre. Outra mostra aqui também não é um problema. Não? Percebe que de fato é uma conta que você vai fazer. Mostre que, sei lá, a transformada de Laplace da função e a at é f de s, que é igual, bom, isso aqui vai dar 1 sobre s menos a, definido para s maior ou igual a. Nota que isso aqui, por definição, é a integral de 0 até infinito de quem? De e a menos st e a at
dt. Então é só fazer a conta da integral, lembrando que tem que passar por um limite primeiro e depois fazer a conta. E a outra, mostre que transformada de Laplace da função tipo seno de um azinho t, isso aqui vai dar a sobre s quadrado mais a ao quadrado. Isso aqui está definido para s positivo. Então tá aqui, essa conta aqui que você vai fazer é uma integral de 0 a infinito de e a menos st seno de at dt. Como que você vai resolver essa integral? Você vai fazer integração por partes, só que não uma vez, né? Você vai fazer integração por parte duas vezes. E aí você vai mudar para um e cosseno, depois volta para um e asseno, volta para o lado de cá. Já fizemos isso em vários cálculos aí, né? Uma propriedade muito boa quando vocês estiverem calculando transformada de Laplace por aí, que eu vou colocar como observação aqui, é o seguinte, né? Integral imprópria, soma de integral imprópria, você pode quebrar a soma desde que todo mundo existe. Se todo mundo existe, é igual ao limite, né? O limite da soma é a soma dos limites desde que os limites existam. Então, assim, se você sabe que duas transformadas existem, então você sabe que a transformada de f e a transformada de g existe. Então você pode calcular a transformada de qualquer combinação linear delas, né? E a transformada é um operador linear. Então a transformada de AFT mais B G de T, isso aqui vai ser o que? Vai ser integral de 0 a infinito de E a menos ST dessas funções. AFT mais B GT dt. Como cada uma delas existe, você pode quebrar em duas, pode colocar esse A para o lado de fora, 0 infinito E a menos ST FT dt, mais B que multiplica a integral de 0 a infinito E a menos ST G de T dt, que é A L de FT mais B L de GT. Ou seja, isso aqui implica para a gente que a transformada de Laplace é uma transformada linear, ou é operador linear. O que vai permitir a gente fazer muita coisa com essa transformada. Beleza? Então é isso aí. Eu acho que agora a gente já consegue calcular várias transformadas de Laplace. Próxima aula a gente vai ver como usar a transformada de Laplace para resolver PVIs. Então a gente vai usar aquela fórmula que eu dei lá no segundo slide aí, para tentar entender como transformar uma equação diferencial, em particular um PVI, para uma equação algébrica. Então a gente resolve a equação algébrica e depois tem que voltar com a transformada. Na volta da transformada é um processo complicado, porque você tem que calcular a transformada inversa. O que a gente faz em geral, que todo mundo tem, você não precisa fazer na conta toda hora, a gente vai tentar produzir uma tabela de transformadas de Laplace aí. Em geral, o que os livros trazem é isso, mas eu acho que faz sentido a gente pensar um pouco aí de como fazer isso. Porque a volta, se a volta só depende de uma tabela, a volta não depende de pensar muito, né? Então vamos tentar entender como exatamente funciona a transformada e depois dar mais uns exemplos. Isso aí, tchau, tchau.